contei a história dos camundongos, ele disse, olha, isso não prova nada, porque o camundongo é um animal extremamente inteligente, tanto assim que vem sobrevivendo à perseguição milenar do ser humano, e ele poderia colocar dentro da caixa orgânica, ele considerar aquela caixa como uma caixa com poderes mágicos, já que o dia deles passava a ter uma interrupção de meia hora de escuridão, né? Como se fosse um dia virar 2 dias. Então seria o efeito psicológico sobre os camundongos que poderia produzir este aumento de sobrevida. Aí quando o colega falou isto, numa palestra que eu fiz na UERJ, eu disse para ele, olha, na próxima vez eu darei uma solução a esse problema, eu farei uma experiência que não permita essa interpretação. Aí eu falei com um colega, aliás, um cliente meu, que é um coronel reformado do Exército, coronel Manuel Teixeira de Barro, e disse para ele, olha, eu queria fazer uma experiência em que você seria o testemunha. Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho agora, cada um toma metade, e vamos abrir num exato momento as 2 garrafas de vinho. Uma garrafa vai ficar dentro da sua adega e a outra eu vou colocar dentro da caixa orgânica. Só que a garrafa que eu vou levar vai ser embrulhada e vedada e assinada e datada por você. E a que vai ficar contigo vai ser assinada por mim, datada e tal. E daqui a 2 meses você vai me avisar, vai me dizer, ó, passaram-se 2 meses e nós vamos conferir o que aconteceu com esse vinho e se há alguma diferença entre o vinho na sua adega e o vinho colocado numa caixa que está no meu quarto. Aí levei esse garrafa de vinho, botei lá na minha caixa e ele deixou lá. Quando chegou o dia preciso, ele telefonou para mim, olha, está no dia de conferir. Tudo bem, então eu fui na casa dele, ele pegou lá a garrafa, estava lá enviolada, fez toda embrulhada direitinho na adega, e ele colocou numa taça e nós não pudemos beber porque era vinagre o vinho. Não tinha condição de beber. Aí eu fui com ele para minha casa. Chegamos lá numa sala nos fundos da casa, eu fui apanhar a garrafa, aliás, fiz ele apanhar a garrafa, ele viu, examinou, disse, está perfeita como quando eu assinei, está tudo bem. Então vamos beber esse vinho. Aí eu peguei as taças, botei na mesa e disse, agora eu vou experimentar. Experimentei, o vinho estava perfeito, bebi e ele virou-se para mim e disse, ô Moura, você está tão fanatizado por essa história aí, dessa experiência da caixa, que você está bebendo vinagre. Eu digo, não, eu não estou bebendo vinagre. O vinho está perfeito, está como quando nós abrimos. Aí ele, que é filho de português, e que sempre foi criado com vinho, e conhece muito bem vinho, e adora vinho, era um vinho Chateau Chandon, tinto, as 2 garrafas, a minha e a dele, né? Que foi aberta exatamente na mesma hora. E ele então pega a taça, leva a boca e começou a bochechar o vinho. E disse, olha, amor, realmente, esse vinho está melhor do que na hora que nós abrimos. Eu digo, não, agora é sugestão tua. Você ficou tão impressionado com o fato do vinho não virar vinagre que você já está achando que está melhor. Para mim está a mesma coisa que no momento exato que nós abrimos. Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo, absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte, que essa energia orgânica, a energia que o Reich estudou e inclusive não se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo e colocou em nível de ciência,
e estudou as leis e propriedades desta energia, essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, porque ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que eu percebi que para trás o processo de envelhecimento da pele era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia é expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite, o que ocorre é exatamente isso. Como a energia é expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação do leite em coalhada, né? É isso que ocorre pela morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos. Ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido lático. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. É normal, tem gosto de leite, apenas um leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, e o processo de enrugamento pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, aconteceu um caso, mas eu não posso atribuir exclusivamente à caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer.
pesquisas de tratamento? Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, em caso que não, nessa época, esse paciente teve, já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse e curou totalmente, sem nada, isso comprovado no PAN São Francisco. Eu tive o caso de Maria das Dores, que é um caso terminal de câncer, mas que houve as duas coisas. Aí não foi, no caso, não foi autohemoterapia, não. Foi as vacinas do professor Sembranelli, de São Paulo. E esse caso foi extraordinário mesmo, porque eu era em 1980, eu era diretor da DIMED, que fiscalizava os medicamentos, né, no Ministério da Saúde. E o professor Sembranelli trouxe as vacinas para serem examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Mas, infelizmente, o Instituto Oswaldo Cruz apenas disse que as vacinas não estavam contaminadas. Não estudou o poder anticancerígeno dessas vacinas. Não foi dado um laudo em relação a isso. Mas ele me trouxe 2 amostras e uma outra para eu aplicar numa paciente que estivesse em algum caso avançado, né? E apareceu nessa mesma noite no meu consultório uma moça de 30 anos, chamava-se Maria das Dores, que tinha sido operada no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, era um tumor que ocorreu após a gravidez, no 3º mês de gravidez, o abdômen dela, quer dizer, após o 3º mês, no fim da gravidez, depois que ela teve uma menina, aos 30 anos de idade, 3 meses depois, o abdômen dela começou a crescer e ela fez uma ultrassonografia e constataram que era um tumor. Aí abriram e não puderam fazer nada, apenas tiraram biópsia, porque o tumor tinha invadido o reto, tinha invadido bexiga, tinha tomado todo o abdômen. Era um carcinoma epidermoide de ovário, que tinha explodido, tinha contaminado tudo. Aí essa moça chegou no meu consultório, carregada pelo marido e a mãe numa cadeira, porque ela já não andava mais. Ela tinha um abdômen enorme e pele e osso sobre as pernas e sobre os braços. Era, vamos dizer, aquela fase caquética final do câncer. Nesse dia, o professor Sembranelli tinha me entregue as vacinas. E eu, então, decidi fazer o uso das vacinas e a caixa orgânica que eu tinha na minha casa. Então, o marido levava numa Kombi, todo dia punha ela dentro da caixa orgânica e foi fazendo as vacinas, que são 6 tipos de vacina. São hidroquinona, soro de medula óssea, soro neoplásico, vacina anti-neoplásica. São 6 produtos, que são uma sequência de vacina. E ela fez tudo aquilo direitinho. E 3 meses depois, eu um dia me espantei, porque minha casa ficava a uma distância de uns 100 metros da rua, e eu vi a Maria das Dores, em vez de vir de Kombi, andando. Porque eu já tinha perdido o contato, achei que ela tinha morrido e nem tinha preocupado com aquilo. Ela vinha na minha casa, mas vinha muito cedo, 7 horas da manhã, ela entrava na caixa e eu não via. Aí ela chega assim, nessas condições, e até nessa ocasião eu estava usando a caixa orgânica, um senhor com uma doença que chama doença de Raynaud, que fica sem circulação nas pernas. Esse também foi ela que observou